Então vamos falar um pouquinho agora de economia, pode ser? Olha só, o Ministério da Fazenda quer aumentar aí as alíquotas do PIS/COFINS para compensar as perdas de arrecadação com a decisão do Supremo Tribunal Federal que excluiu, o ICMS da base de cálculo desses tributos. A equipe econômica prepara uma medida provisória para elevar os percentuais dessas cobranças, mas vamos entender um pouquinho. Quem traz mais informações sobre essa questão é a nossa comentarista de economia, participando hoje aqui do 3 em 1, a Denise Campos de Toledo. Olá, Denise. Olá, pessoal. A equipe econômica quer que o governo baixe mais uma medida provisória para tentar compensar as perdas que pode ter em função da decisão do Supremo que proibiu a utilização do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. Isso faz com que haja uma perda, segundo estimativas do Ministério da Fazenda, da ordem de uns 27 bilhões de reais. O governo continua muito preocupado com o cumprimento das metas fiscais, metas que foram estabelecidas em 159 bilhões de reais para este e para o próximo ano. Agora até se conta com a possibilidade de o governo conseguir cumprir essas metas, já que a economia vem reagindo e isso garante uma maior geração de impostos. Então eles tomam essas medidas para garantir a situação. Agora eu chamo a atenção de vocês para essa recuperação que nós estamos vendo da atividade econômica, que vem muito da melhoria da condição de consumo, do poder aquisitivo da população, com alguns dados melhores até do emprego, e ao mesmo tempo nós estamos vendo uma piora acentuada da popularidade do governo Temer. Os defensores dele, em relação à denúncia apresentada pela Procuradoria, até alegam que o presidente Temer é fundamental para a continuidade da política econômica que está conseguindo colocar a economia mais nos eixos. Agora, a população parece não pensar da mesma forma e eu gostaria de saber o que vocês pensam disso, desse descolamento da avaliação do presidente e da situação que a economia brasileira começa a viver agora. Começo com esse tema com você, o Marcelo Madureira. Ótimo. Olha, eu acho que não existe, o que a gente está vivendo agora é uma bolha, ainda é resultado da liberação dos fundos de garantia. O governo injetou 30 bilhões de economia, agora no primeiro semestre, mas a retomada do investimento em capital fixo, as empresas não estão confiando ainda no que vai acontecer no Brasil no futuro, não conseguem enxergar. Isso é normal, é natural. Ninguém consegue enxergar. Portanto, elas estão extremamente cautelosas em fazer investimento. O investimento é que realmente configura a expansão da economia, o crescimento. A gente está tendo um crescimento no consumo. Isso é que é uma marola. Isso vai acabando, vai extinguindo. A população não embarca nessa porque o desemprego continua muito forte. As pessoas que depois de 2 meses, depois de 60 dias desistem de procurar uma colocação, elas saem das estatísticas do IBGE. Então, a confiança do público no Temer continua baixa e não vai mudar. Agora, o que se vê nessas medidas é mais uma vez para cima da população aumentar a taxação. O brasileiro que já é extraordinariamente taxado vai aumentar ainda o nível de imposto que se paga, e isso evidentemente também acaba derivando para aumento de preços e serviços, de produtos e serviços, que contribui para um aumento da inflação. Felizmente a inflação está baixa, por conta também da baixa atividade econômica. As pessoas estão muito cautelosas também em fazer os seus gastos. Eu não consigo ver não consigo. Tem alguns brasileiros, inclusive, eu tenho conversado, pessoas que dizem, não, tem que deixar o Temer lá, porque o Temer, pelo menos as coisas não pioram, pelo menos. É uma visão muito imediatista do que as pessoas têm da história dos problemas, Porque você tem que ver as coisas de uma maneira estrutural. Ou a gente muda esse país, ou a gente coloca pessoas que a gente confia, ou a gente vai continuar a mesma coisa para sempre. Então é isso. Não vejo como a economia melhorar, não vejo também como a confiança das pessoas melhorar. E você, Vera?
Pois é, a Denise fez uma mistura aí, um blend interessante entre economia e política, que é algo que eu tenho tentado fazer nas palestras que eu dou e nas conversas que eu tenho com economistas, com o pessoal de mercado. E é engraçado isso, porque quando você conversa com essas pessoas que são do mundo da economia, que são, economistas de bancos, economistas-chefes de grandes fundos, investidores, eles fazem sim essa distinção que a Denise disse, de que a economia tem punch para melhorar, seja pelo consumo, seja pelo cenário internacional, seja porque o governo tomou algumas medidas ali nos fundamentos, como a volta da ortodoxia econômica, a montagem de uma equipe econômica sólida, consistente, a volta de alguma previsibilidade do fiscal, mesmo admitindo déficits, etc, etc. Então, eles veem sim esse descolamento e veem até uma melhora da economia por conta de algumas medidas do governo, como a do teto, as reformas, a reforma trabalhista, etc, etc. Porém, aí vai o governo, justamente quando esse ambiente começa a melhorar na economia e vem com um aumento de carga tributária, que a gente sabe que é a coisa mais impopular que pode haver do ponto de vista das medidas econômicas. Veja, Patrick, essa decisão do Supremo, que retirou o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, é de março desse ano, quando a situação estava até pior, quando a arrecadação estava pior. Agora que a arrecadação começa a melhorar, o governo já elevou o fiscal, para que vir com um apetite tributário desse no fim do ano, quando o governo já está com a sua popularidade lá embaixo? Eu acho isso de uma burrice atroz. Fala que vai fazer isso por meio de medida provisória no momento em que o presidente da Câmara, e a gente vai discutir isso aqui, está dizendo que não vai mais aceitar nenhuma medida provisória. Então dá um tiro no próprio pé. E aí entra o aspecto político. O governo só erra na política, só erra na comunicação, erra no timing das medidas. Você pode ter certeza que daqui a uns 2 dias, eu falei isso lá atrás e eu acertei na coisa do decreto, o governo vai vir e vai falar: a gente analisou direito essa medida e não é o momento. Vai ter de recuar nessa medida, provavelmente, porque é isso, não tem ambiente para um aumento de carga tributária por medida provisória neste momento. E você, André Azar, o que pensa a respeito? Aumento de tributo é a principal criatividade, né? A máxima criatividade dos governantes brasileiros, né? No momento de aperto. Mas, salvo engano, Vera, embora de fato a decisão do Supremo a esse respeito seja de março, o acórdão só foi liberado agora. E também, salvo engano, é a partir da liberação do acórdão que a coisa passa a valer. Ou seja, a validade da decisão é agora. O governo estava esperando o acórdão para, tendo o efeito, aumentar os tributos, né, por meio de medida provisória. Eu acho que a explicação do tempo passa por aí. Eu entendo essa discussão de separação entre popularidade e efeitos econômicos, né? Acho, inclusive, que os efeitos econômicos demoram a ser percebidos pela população. Depois da desgraça, porque esse Brasil passou, porque, olha, sinceramente, a culpa é dos petistas. Tá? O governo Temer tem 1000 problemas, mas a responsabilidade objetiva pela lambança econômica é do Lula e da Dilma Rousseff. A desgraça que nós estamos vivendo agora, né? O Temer fazia parte, era vice-presidente, mas de uma função secundária. Então a responsabilidade ainda é dos petistas. Dito isso, quem fizer uma avaliação das medidas econômicas do governo Temer precisa descolar a antipatia, todas as desconfianças sobre corrupção, tudo que há contra ele, para reconhecer alguns avanços. O teto de gasto é um baita avanço que tem impacto. A reforma trabalhista é a coisa mais importante acontecida no Brasil em muito tempo. E tem impacto a liberação do FGTS inativo, permitindo que as pessoas pagassem dívida e as que não tinham dívida, as raras que não tivessem dívida, pudessem investir, pudessem comprar, liberou crédito para a população. Isso tem impacto. A economia melhora, o desemprego diminui. Vejam os números da inflação, vejam a taxa de juros. Não dá também, porque é o governo Temer, para achar que tudo é uma porcaria. Nem tudo é uma porcaria. E há quem diga que esse impacto político será sentido no ano que vem. Quer dizer, os desdobramentos de boas medidas econômicas serão politicamente sentidas no ano que vem.